Neymar, acho que a gente já falou tudo, né, a respeito sobre o Neymar, né, em relação ao que ele pode contribuir, ao que ele pode ajudar, né, eu não vejo uma situação muito diferente, um jogador que vai começar no banco e aí vai depender muito de como o jogo tiver desenhado, né, de como tiver a situação ali para poder ver qual vai ser o melhor encaixe para ele, mas volto a bater na tecla de que o Neymar disputa vaga com o Matheus Cunha, ali naquele jogador ali que vai ser um falso 9 mesmo, né? Um cara que puxa a marcação, que não vai ficar lá brigando com os zagueiros, mas buscando abrir espaço para infiltração, tanto dos meio-campistas quanto dos dois atacantes. Eu concordo totalmente. Acho que o Neymar é um cara que vai brigar com o Matheus Cunha para mim o resto da Copa. É, é um cara que com certeza não vai começar jogando, tá muito sem ritmo, a gente viu contra a Escócia, né? Muito pesado, ainda sem velocidade. Normal de um jogador que está voltando de lesão. Acho que ele pode entrar na partida dependendo do contexto do jogo. É claro que é um jogador importante, com uma capacidade técnica muito boa, uma visão de jogo muito boa. Então, por exemplo, esses lançamentos para o Vinícius Júnior, para o Ryan, que a gente está comentando, o Neymar pode ser um cara que pode fazer isso com excelência, se ele tiver a abertura possível, né? Mas depende muito do jogo. Eu não sei se eu colocaria o Neymar em um jogo empatado, por exemplo, um jogo precisando fazer o resultado. Eu acho que o ritmo dele ainda pesa muito, ainda pesa muito. Não é culpa dele, a gente sabe que, claro, uma lesão acontece, ele vem sofrendo com essas lesões há muito tempo, né? Algum tempo na carreira é uma coisa que é difícil para o jogador, mas assim, é um mata-mata. O Brasil não pode se dar o luxo de ter um jogador que pode prejudicar a recomposição defensiva ou a defesa do time. Então, assim, eu apostaria no Neymar para fazer esses lançamentos, mas eu acho que depende muito do contexto da partida. Se o Brasil estiver tranquilo, se a partida estiver relativamente fácil, com espaço, né? Se já estiver aberto para placar, enfim. Eu acho que depende muito do que o jogo vai se desenhar para a gente. E é o que você falou, né? O Neymar tá muito sem ritmo agora. Uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa do Neymar com ritmo, a gente não tem a confiança de qual tipo de jogo o Neymar Sim. pode jogar. Então, é uma parada complexa, né? Então, a mesma coisa. A gente falava que pouco a Suécia tem que entrar, até porque o Brasil já estava classificado, né? Se não fosse em primeiro, seria em segundo ou terceiro, enfim. Mas essa situação do mata-mata é interessante que você falou, né? Como que a gente recupera o ritmo de jogo de um jogador que, em tese, só pode entrar se o jogo tiver definido. É complexo, é uma equação complicada de se fazer obviamente, o Ancelotti tá ali para poder fazer os prós e contras em relação a isso. Não acho que é um treinador que vai colocar o Neymar se ele não tiver certeza de que o Neymar possa entregar. Acho que é isso. Então, acho que o Neymar é um incógnito nesse aspecto, mas é uma dicotomia, né? Colocar ou não É, o Neymar, qual o contexto de jogo, que ele precisa ter ritmo, mas a depender do contexto do jogo ele não serve. É uma equação complexa. é difícil, né? Acho que essa lesão, essa última lesão que tirou ele dos amistosos preparatórios desse início de Copa foi muito cruel para a sequência dele no Brasil, porque realmente seria o que daria ritmo, que faria ele encaixar no time. Eu acho que ele estaria muito mais preparado para jogar esse jogo hoje. Se tivesse feito os amistosos, né? Se tivesse vindo nessa construção de jogos com o time. Né? Uma coisa interessante, Matheus, que a França tem feito, a seleção francesa tem feito, é que eles têm organizado jogos treino entre as partidas da Copa do Mundo. Eu não sei se isso. Né, eu não sei, é um estudo que só a comissão técnica vai ter, né, de desgaste dos jogadores, né, e ver quanto que isso afetaria as partidas valendo, né? Mas talvez pudesse ser uma saída para jogar, para o Neymar jogar, para ter um pouco mais de ritmo de jogo mesmo, né, sem ser apenas de treino, né, para entrar, né, num jogo mais pegado um pouco, mesmo que seja apenas um jogo treino, é menos pegado que um jogo de Copa do Mundo, mas enfim, já dá para você ter um ritmo maior, você ter uma dinâmica maior. A seleção francesa tem feito isso, eu achei um movimento interessante, nunca tinha visto ninguém fazer isso, sim, não que eu soubesse, né?
Mas é claro que vem de todo um estudo se o Neymar consegue aguentar essa carga, se os jogadores conseguem aguentar essa carga, né? De, de ter uma partida a mais, né? Entre as partidas do, do campeonato, sabendo que também muitos jogadores que vieram da Europa estão em fim de temporada, então também é um desgaste a mais, né? Eu não sei como que isso se encaixaria, mas poderia ser uma opção interessante. Uhum. Tem esse ponto, mas eu abro só uma pequena observação para a gente fechar, que é o seguinte: o time francês é muito mais montado, né? Então, assim, você Sim, tem um a 11 muito bem definido ali. Então, de fato, os jogadores reservas da seleção francesa não têm costume de entrar em campo, né? No caso do sim, Brasil, por ser um time de formação, em formação, na verdade, acaba que a minutagem, né, o tempo dos jogadores em campo provavelmente são maiores do que desses jogadores da França. Então, acho que essa dinâmica, ela também precisa ser colocada na equação, e talvez por isso que a seleção francesa passa essa opção dos jogos treino para manter o ritmo, porque sabe que muitos desses jogadores não vão entrar em campo na Copa, a não ser em situações de fato muito específicas, uma lesão, uma suspensão, uma expulsão, enfim, algo nesse tipo. É um time muito mais montado, um time que já sabe como joga do mesmo jeito que em qualquer seleção. Então, eu acho que talvez por sim. isso tenha isso. Aí eu realmente não sei se isso encaixaria por conta disso, né? Porque o Ancelotti ainda está montando. Cada jogo é uma escalação diferente. Então, Não, claro, mas isso eu acho que é sintomático também desse processo. é uma questão de estudo, né? De carga, ver se os jogadores aguentam isso mesmo. Enfim, seria uma decisão que passaria por vários processos da comissão técnica, né? Que a gente não tem como ter essa ciência.